Oportunidade, a vida do pastor Sérgio e também do presbítero Sidney, que sempre nos convida, e da irmã Daiane. Estou muito feliz com Jesus de poder retornar a essa casa de oração e de ter a oportunidade de falar de Jesus nessa noite. A palavra do Senhor diz assim, Mateus capítulo 14, versículo 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar, à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritavam com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me, diga comigo, manda-me. Pedro não ia porque ia, ele só ia se o Senhor, ele só iria se o Senhor manda-me ir ter contigo. Mas Pedro não queria ir nadando, Pedro queria ir por cima das... Um pedido ousado de Pedro, não é? E ele disse: vem. Jesus só disse uma palavra para Pedro. A palavra foi? A palavra foi? E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, muito cuidado com o que você anda sentindo. O que derrubou Pedro foi sentir o vento. Mas sentindo o vento forte, teve cuidado com o medo. O medo é perigoso. Teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Jesus não acalmou o vento enquanto andava sobre as águas. Jesus não acalmou o vento enquanto Pedro andava sobre as águas. Jesus não acalmou o vento quando Pedro afundava, não. Jesus só acalmou o vento quando eles estavam dentro do... Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram a Jesus, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Coloque sua mão sobre o seu coração, faz uma oração comigo. A oração é para que Deus fale conosco de uma maneira tão poderosa que a gente nunca mais esqueça essa palavra, amém? A palavra, mas que cada coração esteja aberto, disponível, disposto a te ouvir. Eu repreendo, Senhor, toda e qualquer ação do maligno que venha para roubar a mensagem que será plantada nesta noite, Senhor. Que esta mensagem encontre corações sedentos, desejosos, que o Senhor fale profunda e poderosamente, meu Pai. O desejo da minha alma é que orações sejam atendidas. Mude mente, Senhor. Esse é o desejo da minha alma, Senhor. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade entre nós. Nós te pedimos crendo em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar dando glória a Deus. É uma passagem muito conhecida essa. Alguns evangelistas vão registrá-la, como por exemplo Mateus, que nós lemos, Marcos e João. Mas cada um registra de uma maneira essa experiência que eles viveram com Jesus. Quem detalha mais é Mateus. Nós vamos esmiuçar essa palavra aqui e nós vamos entender a relação de Jesus
com Pedro. A grosso modo, se você olhar para Pedro, você não chamaria Pedro para ser seu discípulo. Se você olhasse para algumas características de Pedro, você jamais chamaria Pedro para andar com você. Porque Pedro é volúvel, ele muda muito facilmente de opinião. Porque Pedro era inconstante. Ora dizia para Jesus que iria acompanhá-lo até a morte, mas na primeira ameaça de morrer, nega Jesus 3 vezes. Você olha para Pedro e uma hora ele está tendo uma revelação de Deus e dizendo que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Na outra hora Jesus está dizendo que vai morrer e Pedro está dizendo: não faz isso com o Senhor não, tenha compaixão do Senhor mesmo. Está querendo impedir que Jesus morra, que cumpra o seu propósito. Ora Pedro está fervoroso, orando. Ora Pedro está disperso, voltando a pescar e abandonando as coisas. Pedro não é a pessoa que você gostaria de andar do seu lado sempre, não, porque ele podia te deixar na mão na hora que você mais precisasse. Ora Pedro quer que Jesus lave ele inteiro, ora ele diz que não precisa lavar, que quem é ele para Jesus lavá-lo? Ele era inconstante, ele mudava de opinião, ele tinha medo, ele se escondeu, ele estava até atrapalhando o cumprimento do plano de Deus, porque ele cortou a orelha do soldado, do servo do sacerdote. Mas Jesus chamou Pedro, e ele foi o primeiro, sabia? Está registrado em Mateus quando Jesus chama os discípulos e Pedro é o primeiro da lista. Por que Jesus escolheu Pedro como o primeiro da lista? Se Pedro tinha tantos defeitos, se Pedro traria tantos percalços no caminho, por que Jesus escolheu Pedro? Para que a glória do Senhor se manifestasse em um homem comum, aleluia. Você tem muitos defeitos, eu tenho inúmeros defeitos. Eu podia passar uma noite listando para você, mas ainda assim o Senhor nos escolheu, aleluia. Ainda assim Ele nos chamou com tantos defeitos e imperfeições. Ele nos colocou na lista de discípulos, oh aleluia. A gente erra, a gente falha, a gente conserta, a gente clama, Ele perdoa. Oh, aleluias. E há uma história muito bonita entre Jesus e Pedro, e ela vai se tecendo nos evangelhos. Como eu te disse, na lista dos discípulos mencionados por Mateus, Pedro é o primeiro da lista. Vai dizer que Pedro estava lá junto, pescando, e desceu do barco e está limpando as redes. Jesus passa por Pedro, está ele e o seu irmão André, e Jesus chamou Pedro para seguir a Jesus. Jesus te chamou não para ficar de longe, mas para ficar dentro do barco com Ele, aleluia. Jesus te chamou não para viver uma vida distante dEle, mas uma vida muito próxima a Ele. Jesus te chamou para você ver milagres, para você ver multiplicação, para você ser transformado. Jesus te chamou para entrar na tua casa, porque Ele foi na casa de Pedro. Jesus te chamou para mudar a tua história de pescador de peixes para pescador de homens. Jesus te chamou para ser um discípulo que prega e pessoas se convertem. Jesus te chamou para orar com imposição de mãos. Jesus te chamou para uma grande obra. Jesus viu os 2 irmãos, Simão e André, e disse: vinde após mim, que eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Pedro não tinha andado com Jesus ainda, e Jesus já havia profetizado o que seria da vida de Pedro, um pescador de homens. Antes que você entrasse na igreja, antes que alguém te falasse de Jesus, Jesus já tinha um projeto para você, um plano para você, uma obra em você. E aí eu vejo Jesus começando a entrar na história de Pedro. Primeiro ele chama Pedro, o irmão, Tiago e João, que estavam pescando. E aí vai relatar depois que Jesus foi até a casa de Pedro. Oh, aleluia, Jesus vai passar na tua casa. E na casa de Pedro tinha um problema. Uma mulher, a sogra, estava enferma.
ela jazia na cama, ela estava tão doente que não conseguia levantar. E olha que para uma mulher ficar de cama a coisa é feia, não é, meninas? Ela estava com muita febre. E Jesus vai na casa de Pedro. A mão de Jesus toca a sogra de Pedro e a febre deixa ela. Ela se levanta e vai servir. E lá na porta da casa do Pedro estão levando enfermos para Jesus curar. Jesus vai fazer uma obra tão grande na tua vida que a sua casa será lugar de curas. Jesus vai fazer uma obra tão grande na sua vida que aquilo que tinha na sua casa, que era um problema, vai virar solução para os outros. Lá na porta da casa de Pedro, Jesus está curando gente. E aí um dia Jesus está pregando para uma multidão. Nós vamos entrar nessa história que nós lemos. Eu só estou te dizendo do relacionamento que eles tinham. Jesus está pregando para uma multidão na beira do lago de Tiberíades ou do mar da Galileia. E aí a multidão foi lá para fazer um negócio bem interessante. A multidão foi lá para ouvir Jesus falar. Quantos vieram aqui para ouvir Jesus falar? Diga: eu vim. A multidão aquele dia não foi para ver cura. A multidão aquele dia não foi para levar enfermos nem possessos. A Bíblia diz lá em Lucas capítulo 5 que eles foram para ouvir os ensinamentos de Jesus. Oh, aleluia! Boa escolha você fez nessa noite ao ouvir Jesus. E aí a multidão está apertando Jesus. Não tinha um microfone como aqui. Jesus então vai pedir o barco. Adivinha de quem? Do Pedro. Ele entra no barco do Pedro e pede: Pedro, afasta ele um pouquinho para eu poder ter uma visão melhor e uma acústica melhor. E aí Jesus começa a ensinar. Jesus ensina primeiro e faz milagre depois. É isso que Jesus vai fazer. Hoje ele ensina, amanhã ele opera milagre. Eu creio nisso. E Jesus começa a ensinar e a ensinar. E está lá Pedro lavando as redes, Tiago, João lavando as redes, porque eles pescaram uma noite inteira, pescadores profissionais. Se Jesus encontrou Pedro um dia, chamou e Pedro veio, no outro Jesus foi na casa dele. Agora Jesus está entrando no barco de Pedro. Você está entendendo que Jesus está dominando a vida de Pedro? Que Jesus está indo em todos os lugares da vida de Pedro? É no trabalho, é na casa, é onde ele está. Jesus vai te acompanhar onde você estiver. Ele vai entrar onde você está. Por quê? Porque ele te chamou. E aí Jesus entra no barco de Pedro, explica o que tem que explicar, traz um ensinamento. E aí Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, pode pescar. Na verdade ele chamava ele de Simão. Pode pescar. Pedro vai olhar para ele e vai dizer: ó Senhor, nós pescamos a noite inteirinha, mas nada apanhamos. Mas por que mandas? Pedro reconhece que há autoridade em Jesus. Pedro acredita na palavra de Jesus. Ter fé na palavra que Jesus ministra nos cultos é um passo importante para receber as bênçãos do céu. Pedro estava cansado, Pedro estava frustrado, mas quando Jesus fala com ele, ele acredita na palavra do Senhor. Acredita que Jesus está falando nessa noite. Acredita não na minha palavra, mas na palavra do Senhor. E aí Pedro: mas por que mandas? Nós iremos pescar. Mas por que mandas? Nós vamos lançar a rede. E aí Pedro vai no mar alto, lança a rede. E a Bíblia diz que é tanto peixe, é tanto peixe, é tanto peixe, que ele não está conseguindo carregar aquilo que ele tinha para carregar, que era tanto peixe. Então ele faz sinal para o barco de João e diz: vem me ajudar. E aí João vai carregar junto com Pedro os peixes. Parece uma pesca maravilhosa, um sinal apenas, um milagre. Não era só um sinal e um milagre. Jesus estava mostrando para Pedro a quantidade de pessoas que ele alcançaria. Assim como eram muitos peixes, seriam muitas almas. Oh, aleluia! Lembra
que ele falou que eles seriam pescadores de homens. Aí Jesus vai lá e dá uma pesca muito grande de peixe. O que Jesus está dizendo? É assim que vai ser o ministério de vocês. Vai ser um ministério frutífero, um ministério próspero, um ministério abençoado. E com o que você está falando isso? Qual é o respaldo bíblico para dizer isso? Eu estou te dizendo que Jesus mostrou que era muito peixe, porque na verdade era muita gente que Pedro e João iam alcançar. Sabe onde isso se cumpre? No livro de Atos, quando eles são batizados com o Espírito Santo e Pedro prega, 3.000 almas se convertem. Era muito peixe. 3.000 almas se converteram com uma pregação de Pedro. Aquilo que Jesus disse no começo da vida de Pedro estava se cumprindo depois que Jesus subiu aos céus. O que Jesus te disse vai se cumprir. Se foi Ele quem disse, vai se cumprir. E por que João está na cena? É porque a segunda pregação de Pedro está acompanhada de João. E aí não é mais 3.000 almas, são quase 5.000. 5.000 pessoas aceitando a Jesus. Sabe por quê? Porque um dia esse Pedro, que era tão volúvel, ele estava indo orar lá na Porta Formosa, e ele vê um homem paralítico, e o homem diz: ei, me dá uma moeda, uma esmola, por favor. Pedro vai dizer: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas eu tenho alguém que pode. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho recurso, mas eu tenho alguém que pode. Oh, aleluia. Aquele homem pediu dinheiro, recebeu a cura. O que você está pedindo? Tem alguém que pode. Não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho isso te dou em nome de Jesus Nazareno. Levanta e anda. E o homem levantou. E ele não só levantou, a Bíblia diz que ele saltava e dava glória a Deus e pulava no templo, que ele nunca entrou, agora entrou pulando e saltando. Sabe por quê? Porque o que Jesus falou para Pedro se cumpriu. Você vai pescar homens, Pedro. E aí Pedro pescou tanto peixe junto com João que o barco quase afundou. Mas não afundou, porque as bênçãos nos enriquecem e não acrescentam dores. Quando Pedro vivencia isso, ele é muito reativo. Acontece ele já. E eu gosto de Pedro porque eu acho que eu pareço com Pedro. Sou doida, falo demais, que nem Pedro, irmão. Igualzinho Pedro. Eu só quero pregar e 5.000 almas se converter. Essa parte eu também quero. Mas quando isso acontece, Pedro se prostrou aos pés de Jesus e pediu um negócio que Jesus nunca deu para ele. Pedro disse para o Senhor: ausenta-te de mim que sou pecador. Pedro disse: Deus, ó Jesus, afasta-te de mim, porque eu sou pecador, eu não mereço. Jesus nunca atendeu o pedido de Pedro. Jesus nunca se afastou dele. Nem quando Pedro pensou em desistir, lá no beira do mar da Galileia, quem estava assando um peixe? Jesus, com quem ele conversou? Com Pedro, que não queria nem saber mais. Jesus está te chamando de novo. Você crê nisso? Pedro olhou para si e falou: eu sou muito pecador para andar com este homem, com o Filho de Deus. Eu sou muito pecador, eu não dou conta de andar com ele. Ausenta-te de mim, vai para longe, Jesus, que eu sou pecador. E Jesus olha para ele e reafirma a promessa: eu vou fazer de você pescador de homens. O que Jesus estava dizendo para Pedro? Ô Pedro, eu tenho um negócio na tua vida. Eu tenho uma obra com você, Pedro. Eu tenho uma promessa que eu fiz lá quando eu te encontrei. E Pedro e Jesus vão andar e caminhar muito tempo juntos. Pedro vai viver experiências tão profundas com Jesus. Ele vai ver e ouvir coisas lindas. Se não bastasse ver Jesus agindo na vida dos outros, ele mesmo vai ver Jesus agindo na vida dele com livramentos. Pedro viu Jesus curar a mulher do fluxo de sangue. Pedro estava lá quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Pedro viu a transfiguração de Cristo no monte. Pedro viu a multiplicação de pães e peixes. Pedro viu o menino que eles oraram e não conseguiram libertar, Jesus libertando. Pedro viu muita coisa para desistir, mas ainda assim negou Jesus. Se acredita? O bom é que Jesus nunca desistiu de Pedro.
Ele não vai desistir de mim, de você. Oh, glória a Deus por isso. O que na Bíblia me comprova isso? A oração que ele fez, pedindo a Deus que guardassem os que eram dele, em João capítulo 17. É esse Pedro aqui que vai andar com Jesus. Um outro dia, não esse, antes desse que a gente leu, Pedro está com Jesus e os discípulos no barco. A meta era chegar do outro lado. Jesus está dentro do barco. Jesus dorme, descansa. Uma forte tempestade de vento se levanta. Os discípulos estão atônitos porque a água está entrando dentro do barco. Eles estão a ponto de afundar, de naufragar. E Jesus está dormindo. Então eles vão incomodar o mestre dizendo: não te importa que pereçamos? Jesus levanta, acalma o vento, acalma o mar, acalma tudo, aquieta todas as coisas. Quando ele aquieta todas as coisas, os discípulos ficam assim: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? O vento e o mar obedecem Jesus, e você obedece Jesus? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles estão perplexos diante de Jesus, do seu poder, porque Ele domina a natureza. Sabe por que Jesus domina a natureza? Porque quando disse haja luz, Ele estava com o Pai. Oh, aleluia! Ele era a palavra lançada da criação. Aleluia! E aí Pedro então viu uma experiência de livramento com Jesus dentro do barco. Agora nós vamos viver essa situação dele com Jesus, relatada aqui por Mateus. Jesus estava atendendo uma grande multidão. E aí ele manda os discípulos, ele ordena para os discípulos para entrar dentro do barco. E diz para eles: vão adiante. O interessante é que não tinha mais nenhum barco ali. Não havia nenhum barco para Jesus encontrar-se com eles. Talvez eles ponderaram. Eu vejo esse relato em João, não tinha barco nenhum, não tinha mais nenhum barco ali. Talvez eles ponderaram e pensaram: como é que Jesus vai estar do outro lado? Mas Ele está mandando a gente ir e a gente vai. Jesus fala para eles: entram no barco e vão até o outro lado. Enquanto isso, Jesus se despede da multidão. Jesus vai conversando com as pessoas, porque o ministério de Cristo era um ministério de relacionamento. Jesus tratava as pessoas, alimentava pessoas, curava pessoas, libertava pessoas, liberava a palavra sobre a vida delas. Era um ministério tremendo e profundo. Era um ministério que se importava com vidas. E se nós queremos parecer com Jesus, nós precisamos nos importar com pessoas. Jesus pede para eles irem. Jesus se despede da multidão. E terminando de se despedir da multidão, Jesus vai para o monte orar sozinho, à parte. Eu fiquei pensando: por que Jesus orava tanto? Por que Jesus orava tanto? Você precisa entender que existem alguns tipos de oração. Existem momentos que Jesus ora com os seus discípulos. Ele subia para orar. Antes de morrer, ele vai no monte orar. Tanto que Judas o encontra nesse monte que tem um jardim, porque era habitual de Jesus levar os discípulos lá para orar. Está registrado em João capítulo 18. Existem momentos que Jesus está orando coletivamente. Existem momentos que Jesus está orando com os 3 dos seus amigos mais chegados. Mas existem momentos que Jesus vai orar sozinho. Diga comigo: é necessário orar sozinho. Eu não sei se você se lembra, mas ele ensinou que era necessário fechar a porta do quarto, entrar e orar em secreto, porque o Senhor que nos vê em secreto nos recompensa. Jesus sabia que a oração produzia coisas maravilhosas no corpo físico. Jesus sabia que a oração era estreitamento da intimidade com Deus. Eu posso orar em casa, eu posso orar andando, eu posso orar na igreja, eu posso orar no carro, eu posso orar em pensamento, eu posso orar falando, eu posso orar clamando, eu posso orar como Ana, só mexendo a boca. Eu posso orar de muitas maneiras. O que eu não posso é deixar de orar. Jesus tinha uma necessidade de ficar sozinho com o Pai.
Porque o tempo inteiro as pessoas demandavam muito dele, precisavam dele, mas ele estava num corpo de homem e ele necessitava de um tempo com Deus. Sabe o que está faltando para mim e para você? Passar mais tempo com Deus. Sabe por que o nosso corpo está doente? Porque a gente está orando pouco demais. Sabe por que a gente está tão ansioso? Porque está orando pouco demais. Sabe por que a gente está tão apressado, assoberbado, tão cansado? Porque estamos orando de menos e pensando demais. Existe um médico que trouxe 7 benefícios da oração. A oração produz no cérebro humano um efeito semelhante ao sono. Sabe por quê? Porque quem ora descansa em Deus. Oh, aleluias. A oração faz com que a pessoa se sinta pertencente. Por quê? Porque você se sente mais ligado com Deus. Você se sente pertencendo a Deus. Oh, aleluia. A oração produz no cérebro humano uma tranquilidade. Quanto mais a gente orar, menos ansioso nós vamos ficar. Jesus já sabia disso, é por isso que ele orava tanto. Quando você ora, é semelhante a alguém que vai numa sessão de terapia falar com alguém especialista. E tem melhor especialista que o nosso Deus, que nos formou, que nos criou. Então Jesus sobe para orar. E por que Jesus sobe para orar? Para deixar registrado em Mateus que é para os crentes também orarem. É necessário orar. E aí, enquanto Jesus está orando sozinho lá, o barco está no meio do mar. O meio é um lugar complicado, porque é a mesma distância para voltar para trás e para ir para frente. O que você quer? Voltar para trás? Ou ir para frente onde Jesus quer te levar? O que você escolhe nessa noite? Você está no meio, e no meio tem luta. Quando a gente começa um projeto, um propósito, eu vou dizer, por exemplo, de uma dieta, você está animado. Quando chega no meio do caminho, você já fica assim: ai, será que vale a pena continuar com isso aqui? O meio é um lugar perigoso, porque no começo você tem gás, no meio você já está mais... Mas quem não passa pelo meio jamais chegará à linha esperada. Que o meio não te vença, mas que você vença o meio para chegar onde Jesus quer te levar. Aleluias. E aí no meio começa um forte vendaval, e o barco já está no meio do mar e açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Nós estamos vivendo dias muito difíceis, irmãos. Não são dias difíceis por ausência de comida, por falta de recurso, não é isso. Nós estamos vivendo batalhas na mente. Nós estamos sendo oprimidos, porque o nosso adversário está tramando contra a nossa estrutura, os nossos sentimentos. Mas hoje, em nome de Jesus, todo vento contrário, toda palavra contrária seja repreendida em nome de Jesus. Era tanto vento contrário que o barco no meio do mar da Galileia, estava a ponto de afundar de novo. E já era de noite. Imagine você, um breu danado, escuridão, e eles lá no meio, só vendo onda que vem, onda que vai e vento que sopra. Talvez você esteja assim. Você não está vendo por onde, você não está vendo saída, você não está vendo recurso. Você só está no meio de uma situação e você não sabe o que fazer. Mas hoje o Senhor vai aparecer na tua história. O Senhor vai entrar na tua causa. Hoje o Senhor vai abrir a tua mente, o teu entendimento vai se revelar a você e vai fazer com que as ondas comecem a baixar. Aleluia. Eles estavam no meio da noite, quarta vigília da noite. E olha lá quem vem chegando. Mas Jesus vem de um jeito inusitado. Ele não pegou barco, ele não veio de jet ski, não foi de lancha. A Bíblia diz que ele foi andando sobre as águas. Oh, aleluia. Existem problemas que o Senhor permite que aconteçam para que a gente possa ver Jesus de um jeito que a gente nunca viu. Aleluia. Aquele problema só aconteceu, aquele vendaval só aconteceu para eles virem, enxergarem Jesus
de um jeito que eles nunca tinham visto. Eles já tinham visto Jesus curar, multiplicar pão, peixe, sarar, salvar, ensinar, mas agindo de uma maneira tão linda assim, nunca viram. Cada dia com Jesus é um dia de novidade. Eu tenho 37 anos de vida e 37 anos de crente, e cada dia com Jesus é um dia de novidade. Cada dia Ele se revela na sua palavra de uma maneira nova, diferente, poderosa. Ele permite situações para que eu possa vê-lo de uma maneira que eu nunca vi. Jesus já havia acalmado o mar, mas Ele nunca tinha andado em cima das águas. Ele estava naquele dia revelando o seu poder sobrenatural. Jesus tem um poder sobrenatural. Você crê nisso? Ele vem andando sobre as águas, mas está de noite, está escuro. O problema é tão grande que eles acham que é um fantasma. Eles não pensaram que podia ser Jesus. Eles não cogitaram a ideia de que podia ser Jesus. Mas é Jesus que vem andando sobre as águas. Eles começam a ficar assustados. Eu não sei o que está acontecendo com você, eu não sei de que maneira está a sua vida, mas se você estava assustado, temeroso, em nome de Jesus, eu repreendo este sentimento. Que todo sentimento de medo, de susto, de pânico, de pavor, seja repreendido em nome de Jesus. Jesus olha para eles e diz: tende bom ânimo, sou eu, não tenham medo. Jesus está conosco, ainda que pareça que não. Ele está conosco, Ele está em nossa direção, Ele está vindo em nossa direção. Tende bom ânimo. Pedro está vendo aquilo tudo, e ele então tem uma decisão: eu quero saber se é o Senhor. Se é o Senhor, me manda aí. Se é o Senhor, me dá um sinal. Se é o Senhor, fala comigo. Se é o Senhor, libera uma palavra para mim. Se é o Senhor, manda eu ir aí. Mas eu não quero ir de qualquer jeito. Eu quero ir por cima das águas. Oh, aleluia. Pedro podia ter dito: eu posso ir nadando, Jesus, porque nadar ele sabia. Ele não disse: eu posso ir nadando. Ele disse: eu posso ir por cima das águas. Oh, aleluias. Nós precisamos entender a grandeza do nosso Jesus. Deixa eu ir aí, mas deixa eu ir por cima das águas. Queridos, se havia uma tempestade, a água não estava assim, a água estava assim, ó. Era onda alta, onda baixa, onda alta, onda baixa. O que Pedro está dizendo? Eu quero fazer o que o Senhor está fazendo. Oh, aleluia! É por isso que Jesus escolheu Pedro. Ele tinha muitos defeitos, mas ele tinha uma fome e um desejo de experimentar o sobrenatural que os outros não tinham. Ele tinha um desejo de viver coisas novas. Ele tinha uma fome de viver intensamente. Em nome de Jesus, receba a fome de Deus, sede de Deus, vontade de Deus. Este homem tinha uma intensidade no que fazia. Era precipitado, era falastrão, mas ele tinha vontade, desejo de viver intensamente com Cristo. Jovens, que o desejo por Deus aumente dia após dia na vida de vocês. Que o desejo de experimentar o batismo com línguas estranhas, que o desejo de ser usado na palavra, no louvor, alcance o coração de vocês. Que a fome por Deus aumente no coração de todo crente que estiver ouvindo essa mensagem. Deixa eu ir contigo por cima das águas. E Jesus liberou uma palavra para Pedro, um único verbo, uma única ação Pedro tinha que fazer. Vem. Você só precisa vir. Só precisa se aproximar de Jesus. Por que, Renata? Porque na mão de Jesus tem socorro, aleluias. Porque na mão do Senhor tem auxílio, tem ajuda. Você só precisa entender que essa palavra é para você e precisa vir ao encontro de Jesus. Vem, Pedro.
Pedro não pensou duas vezes, ele desceu do barco, mas ele desceu não foi assim, ele desceu foi assim, ó, de pé, porque ele estava disposto a viver aquela nova história, porque ele estava disposto a experimentar uma coisa nova, porque ele estava disposto a caminhar ao encontro de Jesus. Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas, oh aleluia. Eles viram, os discípulos viram Pedro andando sobre as águas. O que Pedro viveu foi notório. Teve gente que viu e precisou registrar. Mateus estava lá e registrou: Pedro andou sobre as águas. Eu não sei o que você espera de Jesus, mas Ele é poderoso para fazer acontecer. Eu não sei o que você quer, eu não sei pelo que você tem orado, eu só sei que Ele pode fazer, aleluia. Ele pode fazer algo sobrenatural, igreja. Vem. Ele andou sobre as águas. Caminhar em direção a Jesus é bom demais, é sobrenatural, é experimentar coisa nova, mas nem por isso deixou de ter vento. Nós vamos caminhar com Jesus e nem por isso vai deixar de ter. Por que Jesus não cessou o vento quando Pedro começou a andar? Por que Jesus só foi parar o vento quando eles estavam em cima do barco já, em lugar seguro? Por que Jesus não cessou o vento quando Ele apareceu logo no início? Porque Ele tem o controle de tudo e o tempo é dele, e Ele faz como Ele quer. Tem vento que Ele só vai cessar depois que a gente ousar caminhar ao seu encontro. Tem vento que Ele só vai cessar quando a gente tiver ousadia de experimentar o sobrenatural. Tem vento que Ele só vai cessar quando Ele quiser, porque Ele é Deus. Senhor, cessa o vento. Ele não cessou o vento e Pedro andou no meio do vento. Ele não cessou o vento e Pedro caminhou ainda que houvesse vento. Ainda que haja vento, você precisa caminhar em cima da palavra de Jesus. Ainda que as ondas estejam açoitando o barco e você está entre o barco e o mar, você precisa caminhar em cima da palavra de Jesus. Quando tudo disser que não, você precisa continuar caminhando em cima da palavra que Jesus te deu. Quando você olhar ao seu redor e disser: meu Deus, não tem para onde ir, eu estou no meio de um vento e estou em cima da água, você precisa continuar acreditando na palavra de Jesus. Vem, Ele foi. Mas sentindo o forte vento, ou vento forte. O problema de Pedro foi que ele estava concentrado em Jesus. De repente ele começa a sentir o vento. Ora, mas ele sabia que Jesus acalma o vento. Jesus já tinha feito isso. Ele já tinha experimentado a calmaria de Jesus com relação ao vento. E por que nesse momento Pedro não teve tanta fé assim? É porque o vento era forte mesmo. É porque sentimentos podem nos arrancar do nosso propósito. Então eu repreendo todo sentimento que te tire do centro da vontade de Deus. Sentindo o forte vento, teve medo. O medo é paralisante. O medo tem deixado pessoas sem viver. Pessoas com medo do amanhã, pessoas com medo de ficar doente, pessoas com medo de não conseguir, pessoas com medo de não dar conta, pessoas com medo. Mas o amor do Senhor lança fora o medo. Oh, aleluias. Não tenha medo. Tem alguém que caminha com você. Renata, Ele vai me poupar de tudo. Não, Ele não te poupa de tudo, mas Ele sempre está presente. Não tenha medo, porque o medo começou a afundar Pedro. O medo que Pedro sentiu fez ele descer. Sabe por quê? Porque fé e medo não combinam. A fé é acreditar que vai acontecer ainda que não esteja visível. O medo é dizer: meu Deus, não tem para onde ir, não vai acontecer o que eu estou esperando. Fé e medo não combinam, porque medo é a ausência de confiança e fé é a certeza na palavra de Deus. Você precisa ter mais fé e menos medo. Diga para o seu irmão: mais fé e menos medo.
Pedro afunda, havia uma mão ali para tocá-lo. Havia uma mão ali para socorrê-lo. Nós estamos encerrando essa mensagem. A mão de Jesus segurou na mão de Pedro. Oh, aleluia. Ele não te abandona. Você entendeu? A mensagem dessa noite é para você entender que a mão do Senhor está sempre disponível, que a mão do Senhor está sempre por perto. Por que, Renata? Porque eu mereço? Não, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia se renova toda manhã. Oh, aleluia. A mão do Senhor está sempre por perto. E logo Jesus estendendo a mão. Oh, aleluia. Sabe que mão é essa que segurou Pedro? É a mão que tocou a sogra de Pedro. É a mão que pegou na mão da menina que estava morta e colocou ela sentada e mandou dar de comer. A mão de Jesus que tocou nos olhos do cego de nascença. É a mão que tocou no surdo e pôs o dedo na sua língua e efatá, ele se abriu, os seus ouvidos se abriram. A mão de Jesus está estendida para nos socorrer. Receba aí o auxílio da mão de Jesus. A mão do Senhor está por perto, igreja. A mão do Senhor está por perto. Segurou e disse: Ei, Pedro, tua fé ainda está pequena, hein, Pedro? Quando eles subiram no barco, aí sim Jesus acalmou o vento. Ele vai acalmar o vento. Que dia, que hora? Na hora que Ele quiser. Mas sabe por que Jesus fez tudo isso? Porque Ele precisava despertar no coração de quem andava com Ele um desejo. Sabe qual o desejo? O desejo de adorá-lo. Quando os discípulos veem aquilo tudo, o que a Bíblia relata que aconteceu? Então aproximaram-se os que estavam no barco. Todo o vento contrário vai nos aproximar de Jesus. É só eu? Ou você também, quando está na prova, ora mais, jejua mais, clama mais, fala mais com Deus? Então, para alguma coisa, esse vento contrário vai servir. Ele vai servir para aproximar quem está no barco de Jesus. Este problema vai te aproximar de Jesus. Esse problema vai te levar até Jesus. Este vento não vai te matar. Este vento vai te fazer adorar a Ele. Oh, aleluia. Esta situação não vai te afundar. Pelo contrário, essa situação vai te despertar o desejo de adorar ao Mestre bendito. Aproximando-se os que estavam no barco, adoraram a Jesus. Você precisa aprender a adorar Jesus, porque Ele nunca saiu do barco. E olha o que eles disseram: és verdadeiramente o Filho de Deus. Eles andavam com Jesus para cima e para baixo, mas precisou de um vento para eles reconhecerem que Jesus era Filho de Deus. Às vezes uns ventos acontecem para a gente entender quem de verdade Jesus é. Posso orar? Posso adorar? Posso? Amém. Se coloque de pé, eu quero orar e quero adorar junto com você. Aleluia. Glória a Deus. Pedro tinha muitos defeitos, mas Jesus nunca largou da mão de Pedro. Pedro caminhou sobre as águas, coisa que nenhum discípulo e nenhum homem conseguiu fazer naturalmente. Mas ele caminhou sobre as águas. Pedro recebeu uma palavra e acreditou, mas no processo todo se perdeu. Não se perca no processo pelos seus sentimentos, nem pelo medo. Acredita que Jesus está ao seu lado e que a sua mão está estendida para te resgatar. Vamos orar nessa noite para que o Senhor venha limpar o nosso coração de todo sentimento de medo, de angústia, de tristeza profunda, e venha encher o nosso coração de fé. Quantos concordam com essa oração? Diga amém. Feche os seus olhos e eu quero orar pelos nossos sentimentos nessa noite. Senhor maravilhoso e bendito, Deus poderoso e santo, nós nos colocamos debaixo da Tua potente mão, Senhor.
Senhor, a tua palavra foi lançada, foi despertada, Senhor, e cada coração que aqui estava, Senhor, recebeu de bom grado a tua palavra, Senhor. Senhor, nós cremos, Jesus, que há poder no teu nome, Senhor. Senhor, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor as livra de todas elas, diz a tua palavra, Senhor. Existem crentes que estão vivendo tempos de vento, Senhor, mas esse vento não é para morte, não é para afundar, não é para destruir, mas é para nos aproximar do Senhor, mas é para nos fazer caminhar sobre uma palavra, Senhor. Ainda que haja vento, há uma palavra mais poderosa do que o vento, e essa palavra não vem de homens, mas vem do Senhor. Essa palavra não vem de homens, mas vem de ti, Senhor. Eu te peço em